Capítulo 30. Se você quiser deixar sua Bíblia aí aberta, até eu chegar aí, eu ficarei grato. Se não trouxe, não tem problema. Jeremias capítulo 30. Você vai deixar aí aberto. O que eu vou falar nesta noite é sobre restauração. No domingo e na terça-feira, eu preguei sobre restauração, dando como exemplo a vida de Oséias. E eu gostei muito do significado restauração. E o Senhor então me concedeu mais uma mensagem sobre, e eu quero falar sobre isso nesta noite. Mas primeiro eu quero trazer o entendimento para todos vocês, o que significa restauração. Restauração é conserto de coisas desgastadas pelo uso. Eu vou repetir. Restauração é conserto de coisas desgastadas pelo uso. Coisas que se encontram danificadas ou em mau estado. A palavra do Senhor, ela vai nos dizer no capítulo 1 de Jeremias, que o Senhor nosso Deus o escolheu, o separou, o santificou, antes mesmo dele nascer, e até mesmo de ser formado no seu ventre. É um chamado de Deus para a vida de um que haveria de vir à terra. Seu nome é Jeremias, para quem não sabe. Jeremias então é o escolhido do Senhor, separado pelo Senhor, para fazer uma obra para o Senhor. A Bíblia diz que Jeremias tem um chamado específico, e o chamado de Jeremias é dele ser um profeta do Senhor. Para quem não tem o costume de fazer leitura da palavra de Deus, o profeta é aquele que Deus usa para falar com o seu povo. Ou seja, ele fala do céu para a terra. Então Jeremias é esse escolhido, é esse separado do Senhor, para falar ao povo de Judá e ao povo de Jerusalém. Preste bem atenção para vocês entenderem. Quando o Senhor nosso Deus, ele chama Jeremias dizendo assim: Jeremias, eu te escolhi, eu te separei, eu te ungi para você destruir, para você arrancar, para você plantar e para você também edificar. E a Bíblia me diz que Jeremias, ele vai direcionar a sua palavra de Deus, para o seu próprio povo. E o que o Senhor quer com Jeremias, é que Jeremias fale com o povo, aquilo que o povo precisa ouvir. A Bíblia diz então que Jeremias vai, e o que Jeremias vai dizer, não vai ser de agrado do povo. Preste atenção aqui. O que Jeremias vai falar da parte de Deus não vai agradar o povo. Porque o Senhor vai dizer a Jeremias que o povo está vivendo na prática do pecado, na desobediência. Pastor, o que é uma desobediência? Desobediência é a transgressão da lei, que vem pelo um desejo conhecido como a cobiça. É um desejo desenfreado. A Bíblia diz que o povo de Deus, vai abandonar ao Senhor. Vai deixar de servir ao único Deus verdadeiro para servir a deuses que não falam, que não escutam, que não andam. A Bíblia diz que o povo que fez uma aliança com o Senhor, agora vai quebrar essa aliança para seguir um Deus conhecido como Baal, como Mamon, como os Balaíns, como Astarote, como Azera. A Bíblia diz que o nosso Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então Deus está sabendo de tudo e vendo tudo, escutando tudo. O Senhor então vai chamar Jeremias, para Jeremias ir até esse povo. Por quê? Porque além de Deus querer o conserto desse povo, Deus ama esse povo. Embora esse povo esteja na prática pecaminosa, o que Deus está querendo é que o povo volte para Deus. Mas a Bíblia diz que Jeremias vai,
Durante 23 anos, Jeremias está dizendo aquilo que o Senhor quer para o povo. Assim dizia o Senhor através de Jeremias: olha, se arrependam, voltem para mim, saiam dessas práticas pecaminosas. E a Bíblia me diz que o povo ouvia. O povo sabia o que estava fazendo, mas o povo não queria abandonar as suas práticas. Os anos se passaram, Deus começou a usar Jeremias pela manhã e pela tarde. Todos os dias, Jeremias ia amando do Senhor pela manhã e falava para o povo: olha, deixe essas práticas pecaminosas que distanciaram vocês da presença do Senhor. Reconheçam que vocês estão errados e voltem para o Senhor. Chegava mais à tarde, Jeremias mais uma vez anunciava a mesma palavra. O povo ouvia, mas a Bíblia me diz que o povo não queria voltar para o Senhor. E hoje não tem sido diferente. Deus tem usado vários e vários pregadores. Deus tem usado vários ministros, homens e mulheres de Deus, para anunciar a verdade do Evangelho. E muitos ouvindo a verdade do Evangelho, essa verdade que liberta, essa verdade que cura, que sara, que salva, que transforma a vida, elas não querem, mesmo sabendo que o único que tem o poder de transformar a vida é Jesus Cristo, elas não querem mudar de vida. Deus tem usado pela manhã, pela madrugada, através da televisão ou do rádio, com pregadores, ministros de louvores, evangelistas, mestres, sacerdotes, não importa, a palavra tem sido anunciada. Pessoas veem pela televisão e ouçam pela televisão e pela rádio, pregadores chamando para o arrependimento, para se converterem do mau caminho e voltar à prática das boas obras. Mas o povo não quer mudar de vida. Mas a Bíblia diz que Jeremias então continua a pregar. Até que um dia, o Senhor nosso Deus vai dizer a Jeremias: Jeremias, há 23 anos você está falando o que eu ordeno. Há 23 anos, esse povo está ouvindo sobre a minha palavra. Esse povo sabe o tanto que eu amo. Só, Jeremias, que você vai fazer algo para mim. Eu quero que você vá até esse povo, que ouviu a minha palavra, e diga assim para esse povo: eu, o Senhor, levantarei do norte um servo meu, que vai vir como castigo e punição para vocês. Eu, o Senhor, não foi Jeremias, foi o Senhor que levantou um servo dele da Babilônia, por nome Nabucodonosor, para punir, para castigar, para disciplinar um povo que Deus ama. Mas por que Deus então castiga e pune e disciplina quem Ele ama? Porque quando o Senhor nosso Deus, Ele fez uma aliança com o seu povo, havia nessa aliança algumas obrigações, e dentre elas, amará o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e somente a Ele prestará culto. O povo deixou de prestar culto a Deus, e passou a prestar culto a outros deuses, quebraram a aliança. Embora Deus seja amor, Deus é justo. E o que Ele está fazendo não está errado, porque o povo teve a oportunidade durante 23 anos de ouvir a verdade através de um homem de Deus, para mudarem de vida, e não quiseram mudar de vida. Ouça o que eu vou dizer: há anos, ou dias, ou meses, que Deus está te dando a oportunidade para você mudar de vida, e você não quer mudar de vida. Mas eu tenho algo para dizer para você, que assim como o Senhor levantou Nabucodonosor para castigar e punir o povo que o Senhor ama, o Senhor não mudou, Ele é o mesmo. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus é poderoso para levantar pessoas como uma punição e um castigo sobre você, que não quis ouvir a voz de Deus, que fez pouco caso do amor de Deus, da vontade de Deus. A Bíblia diz então que Nabucodonosor vem,
E quando Nabucodonosor vem, o que Deus vai permitir Nabucodonosor fazer? Tirar o templo. Tirar a presença de Deus de um lugar estabelecido por Deus. O templo vai ser destruído, a cidade vai ser destruída, e o povo vai ser levado para o cativeiro. E sabe o que acontece nesse período? Como acontece nos dias de hoje. Pessoas sendo levantadas para contradizer aquilo que Deus ordenou. A Bíblia diz que vão surgir alguns profetas, e esses profetas vão começar a profetizar de si mesmo, dizendo: olha, é mentira. O que Jeremias está pregando e falando não irá acontecer. Isso não vai acontecer. Olha, nós não iremos para cativeiro nenhum, e muito menos se nós irmos, ficaremos 70 anos lá. É mentira. A Bíblia diz que por causa da palavra, Jeremias foi açoitado. Jeremias foi preso e colocado num tronco. Por causa da palavra. A Bíblia diz então que o povo é levado para o cativeiro. E por que o povo foi levado para o cativeiro? Porque Deus quis? Não, porque é a minha desobediência que me leva para o cativeiro. Porém, quando o povo sai de Jerusalém, de Judá, e vai para a Babilônia, o que eu entendo é que aquele povo, naquele momento, está sendo ferido. A ferida na alma, ferida no corpo. Aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas crianças, quando elas estavam sendo levadas cativas, eu creio que elas olhavam para trás e diziam consigo mesmo: por que nós não obedecemos à voz do Senhor? Eu acho que a pior dor a carregar é a dor da culpa. Qual culpa? Que nós poderíamos fazer e não fizemos, e agora temos como consequência aquilo que nós não queríamos. Eu fico imaginando aquele povo acorrentado, sendo maltratado pelos babilônicos, e eles olhando para trás e vendo que não há mais o templo, não há mais os utensílios do templo, não há mais muro na cidade, não há mais casa na cidade. Eu fico imaginando as crianças olhando para trás, as mães olhando para trás, os pais olhando para trás, os sacerdotes, os pastores olhando para trás. E agora? Agora não tem mais jeito, porque por 23 anos Deus usou Jeremias para alertar o povo, falar com o povo, e o povo não deu ouvido. Eu vou perguntar a você: há quantos anos Deus está usando pessoas para falar com você, para você mudar de vida, e você está fazendo vista grossa, achando que Deus vai fazer aquilo que os adivinhos estão dizendo, mas estão dizendo não segundo a vontade do Senhor, mas segundo os seus prazeres. Até quando você vai ficar praticando aquilo que não deveria praticar, se o Senhor tem um propósito maior na sua vida? E qual que é o propósito de Deus? É de dar vida e vida em abundância. É vida eterna. O povo está tendo a mesma oportunidade hoje, e o povo está fazendo a mesma coisa hoje. Não estão dando ouvido à voz do Senhor. E por não dar ouvido à voz do Senhor, a desobediência causa feridas, a desobediência causa traumas, a desobediência causa dor, causa tristeza, frustrações. Ei, querido, tem pessoas amarguradas por causa de ferimentos causados no cativeiro. Cativeiro esse que não veio pela vontade de Deus, foi pela desobediência do povo. Todas as pessoas que desobedecem a Deus, elas criam para si o seu próprio cativeiro. Toma cuidado, toma muito cuidado. A Bíblia diz então que o Senhor vai falar para Jeremias: Jeremias, sabe esse povo que eu falei para você ir até ele e dizer para eles que eles pecaram contra mim, que eles se distanciaram de mim, que eles me abandonaram, esses que um dia entregavam as suas crianças para mim, consagrando a mim, mas que agora pega as suas crianças e sacrifica a Moloque. Esse povo que não tinha nada, e eu os libertei do Egito, fiz dele o meu povo, e agora o que eles fazem? Pega toda a riqueza que eu, Senhor, dei, e toda a prosperidade que eu, Senhor, os dei, eles agora estão dando para Baal. Não me servem mais,
não contribui mais na minha obra, é tudo para Baal. Jeremias, eu falei para você ir lá e dizer para eles que viria Nabucodonosor. Mas eu também, Jeremias, tenho algo para falar com você. E o que eu tenho para falar com você, talvez, Jeremias, você não vai se agradar, sabe por quê, Jeremias? Porque você apanhou por causa da minha palavra. Você foi perseguido por causa da minha palavra, Jeremias. Você foi açoitado por causa da minha palavra. Você foi colocado em público, praça pública, por causa da minha palavra, Jeremias. Quando você disse para o povo que eles iam para um cativeiro, sacerdotes não gostaram, líderes religiosos não gostaram, fizeram um complô contra você, levaram você para a praça e bateram em você. Sabe esse povo, Jeremias? Eu tenho um propósito para eles. E eu quero usar você para falar para eles qual o propósito que eu tenho. O mesmo homem que Deus usou para falar que viria uma punição e um castigo, Deus vai usar para falar que vai haver uma restauração. Eu estou dizendo para vocês que o mesmo homem que Deus usou para arrancar, derrubar e destruir, é o mesmo Deus, é o mesmo homem que Deus vai usar para dizer ao povo que vai haver uma restauração. Amados, a palavra do Senhor vai me dizer, está lá em Jeremias capítulo 30, que o Senhor vai ordenar a Jeremias escrever para ele e para o povo. Jeremias vai escrever para ele e para o povo. Presta atenção aqui em mim, presta atenção. Jeremias vai escrever a mando do Senhor para si e para o povo. Sabe o que o Senhor está querendo dizer? Ô Jeremias, o que eu tenho para fazer não é só para com o meu povo. O que eu tenho para fazer também é na sua vida. Não entenderam, né? A restauração anunciada aqui não é apenas para você, é também para mim. O que Deus tem para fazer não é somente para vocês que estão me ouvindo, mas é para mim também que estou anunciando a palavra. Porque, amados, não é fácil ser pastor. Não é fácil ser pregador da palavra e pastor de uma igreja há 13 anos, convivendo com as mesmas pessoas, pregando segunda, pregando terça, pregando quinta, pregando domingo, mas na terça e no domingo. Não é fácil também ser um profeta na casa do Senhor, aonde você não é itinerante, ou seja, eu estou aqui sempre. Não é fácil para um homem de Deus ver a vida de uma pessoa toda conturbada, toda desordenada, e Deus dizer assim para mim: vai lá e diga para ele que eu vou restaurá-lo. Vai lá e diga para ele que eu vou dar a ele riqueza. Vai lá e diga para ele que eu vou conceder-lhe o carro, a casa. Vai lá e diga para ele que eu vou curá-lo. Vai lá e diga para ele que eu vou livrá-lo. Ei, não é fácil. A ordem de Deus para Jeremias não é fácil, porque Jeremias foi usado para trazer ruína. E agora Deus está dizendo: eu quero que você vá lá e fale para eles que eu vou curá-los. Eu vou cicatrizar as feridas causadas. Eu, o Senhor. Eu fico imaginando Jeremias. Jeremias poderia dizer assim: Senhor, por 23 anos, a palavra que o Senhor liberava para mim era só conserto. O Senhor só revelava para mim aquilo que o povo estava fazendo, e pedia para o povo voltar. Olha o tanto que eu sofri por causa da tua palavra, por causa do Senhor. E agora o Senhor vem até mim e vai dizer para mim que esse povo que te abandonou, que usou os seus bens para Mamon, que ofereceu os seus filhos a Moloque, o Senhor vai restaurá-los. E o Senhor está dizendo para Jeremias: é isso mesmo. Eu vou restaurar esse povo. Eu quero usá-los novamente. E eu quero trazê-los para mim novamente. Olha o que a palavra do Senhor diz em Isaías 1,18. Venha, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve.
embora não sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Olha como o nosso Deus, Ele é poderoso. É o único que tem o poder de curar feridas que aos nossos olhos são incuráveis. Cicatrizar feridas que aos nossos olhos não há possibilidade nenhuma. Olha o que a palavra do Senhor vai nos dizer. Em Jeremias capítulo 30, no versículo 12. Assim diz o Senhor, seu ferimento é grave. Olha o que uma transgressão causa. Ferimento. E não é ferimento qualquer, é ferimento grave. Eu vou repetir. Não é qualquer ferimento. É um ferimento grave. A Bíblia diz, está escrito, seu ferimento é grave e a sua ferida é incurável. O apóstolo Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas ele também vai dizer que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ei, o que o Senhor está querendo dizer para nós, que embora nós, por muitos anos, desobedecemos ao Senhor, se nós hoje ouvirmos a voz do Senhor e voltar para Ele, Ele vai curar aquilo que aos nossos olhos é incurável. Ele vai levantar aquele que aos nossos olhos não tem condições de levantar. Ele vai dar vida àquele que aos nossos olhos estão mortos. Mas o Senhor é o único que tem o poder para curar feridas incuráveis, para fechar feridas que não foram fechadas. Eu tenho pessoas aqui na Igreja Batista Tempo de Deus que carregam feridas há anos. E por que carregam feridas? Porque não praticam aquilo que a palavra diz. O que, pastor? Não conseguem perdoar. Eu disse pela manhã e vou dizer agora. A falta de perdão é como um câncer que não tem cura. Sabe por quê? Porque Jesus falou assim: se vocês não perdoarem, eu não perdoo vocês. Eu estou orientando a você a liberar perdão. Eu posso contar aqui o caso do Diego, Vivi? Vou dar como exemplo. O Diego, ele é um membro dessa igreja, que quando ele veio aqui para essa igreja, ele veio na cadeira de roda. E por que ele veio na cadeira de roda? Porque infelizmente, vou dizer assim, em muitas denominações, há pastores, presbíteros, bispos, líderes, que não temem mais ao Senhor. Esse jovem, hoje está com 30 anos de idade, se encontra no CTI do Hospital Municipal. Eu estive lá ontem visitando ele, o Diego. E o Diego, quando ele entrou aqui, ele entrou numa cadeira de roda, onde os médicos falaram que ele não ia andar mais. Quando ele entrou aqui, o Zé Maria assim o trouxe. Eu fui até ele para orar e o Espírito Santo disse para mim assim: o que ele tem não é físico, o problema dele é emocional. O problema dele não é físico. O quê? Entendi nada. Ô gente, quem parou o carro na garagem lá do vizinho lá, ó? Hã? Já desceram? Ah, tá bom, obrigado. Nossa, agora eu vou aguentar lá no grupo lá. Meu Deus, mais essa ainda. Ô irmão, vocês não sabem a perseguição que a gente sofre aqui. Mas deu bom. Quando vocês vierem aqui, se não for membro, não parem na garagem não. Em nome de Jesus. Nossa. Mas vamos lá. O Diego entrou. E se não tiver na garagem também, não tira não, porque esse povo também é bem folgado. O carro nem está na garagem, está pedindo para tirar, porque não consegue manobrar o carro para entrar na garagem. Se não tiver na garagem, não tira também não. Pronto, já falei. O povo acha que a gente também é bobo. Aí não mandei tirar a carteira. Tirou a carteira, se vira lá, dá ré, espera. Nossa, pai, a garagem é desse tamanho, quer comprar uma S10, uma caminhonete? Trem é isso aqui, quer comprar. Tá igual eu quando comprei um micro-ondas, esqueci da garagem.
Tive que alugar uma garagem para pôr micro-ondas, não entrava lá em casa. Ah, meu Deus do céu. Mas tá bom, vamos lá. O Diego entrou. E o Espírito Santo disse para mim, sabe por que ele está assim? É porque ele não perdoou coisas do passado. Sabe o que ocorreu com ele? O presbítero da igreja onde ele congregava ficou com a noiva dele. Oh, vou te falar, vocês tinham que me pegar no colo, eu e a pastora, e dar a gente frutinha, cafezinho, tudo de bom. Porque para mim fazer uma visita na sua casa, você tem que me chamar. Eu não vou sozinho sem a esposa não vai sem mim. Eu não sou entrão na casa de ninguém. Olha o que esse homem fez. Altar de igreja. Não é porque está no altar que tem caráter não, viu? Toma cuidado, viu? Pegou a noiva. O que aconteceu? Afetou o emocional. Afetando o emocional, coloquei numa cadeira de roda. Esse jovem perdoou o presbítero, perdoou a noiva, voltou a andar. Voltou a andar. Estive lá ontem, visitando o Diego. Estava lá a sua irmã presente. E hoje pela manhã eu falei e vou repetir aqui. Eu pergunto, cadê os amigos do Diego? Não foram lá. Exceto o Zé Maria agora à noite, mais um outro apóstolo que é amigo, a minha pessoa e a irmã, e a mãe. Cadê o papel da igreja agora? Sabe por que eu estou falando isso? A Vivi contou para mim, e ela permitiu aqui, que o que a mãe dela ganha, R$800, é de remédio para o Diego. Ele toma 20 remédios. Sabe o que ela falou para mim? Que ela necessita de doações para poder pagar R$15, R$10 de ônibus para poder ir lá visitar o irmão. E é só ela e a mãe. Quando foi pela manhã, falei com a igreja e o povo começou a me pedir o Pix dela. E ela vai me passar o Pix, porque ela vai comer, ela vai visitar o irmão e nós como igreja vamos ajudar. Nós vamos ajudar, isso é papel da igreja. Mas eu quis mostrar para vocês a questão do perdão. Se você não libera perdão, é igual um câncer. Ele foi para a cadeira de roda e agora sai da cadeira de roda. Agora ele teve uma convulsão, está lá no hospital. Está com problema nos rins, problema nos pulmões. E agora ela falou comigo, se até amanhã ele não melhorar, ele vai ter que fazer hemodiálise. Ele está em coma, não é sedado não. Desde domingo. E nós, para a honra e glória do Senhor, vivenciamos lá algo extraordinário, né, Vivi? Se eu posso chamar assim. Eu fui lá como pastor, como amigo para orar. E quando então nós oramos, eu coloquei a mão sobre o peito dele, o braço dele está desse tamanho de inchaço, a mão dessa altura inchada. E na hora que eu pus a mão no peito, eu falei, Espírito Santo, traga ele de volta para a vida, se tiver algum propósito do Senhor ainda. Espírito Santo, em nome de Jesus, toca dentro dele. Sabe aquele aparelho que você dá choque nas pessoas? Oh, nessa hora entrou a enfermeira e estava eu e ela. Oh, o Espírito Santo tocou dentro daquele rapaz, que ele começou a sacudir na cama. E aquilo que estava 19 foi para 24, outro estava com 70, foi subindo, virou uma desorganização organizada santa. Meu Deus, foi uma loucura aquele CTI, só nós lá, e nós orando, eu e ela. E o Espírito Santo movendo aqui, sacudindo para lá, sacode para cá, a enfermeira sai para lá. Depois a enfermeira chama ela e fala para ela assim, como eu gostaria de ter ficado aí com vocês. Que fogo gostoso é esse da presença de Deus. Fala, Vivi. Amém. Pediu o endereço para vir aqui na igreja. Aí o Diego está lá internado.
porque teve uma outra convulsão, está com problema, mas olha a outra questão. Tem mágoa do pai e da mãe. Você sabia que eu tenho pessoas aqui presas por coisas que aconteceram no passado e que não liberam perdão? Deixa eu te orientar. Você não foi chamado para ser um caminhão de lixo, para carregar entulho do passado. Você foi chamado para cumprir um propósito de Deus e ser a imagem e a semelhança de Deus. Eu quero convidar você diante dessa situação, a qual o Senhor está me usando aqui para pregar a palavra, para você liberar perdão para aquele que precisa de receber o teu perdão. Ei, não permita esse câncer te matar. Tem pessoas enfermas porque elas não liberam perdão. Pessoas são curadas quando libera perdão e são perdoadas. Tem pessoas que não conseguem nem perdoar a si mesmo. Esse povo está sendo levado para um cativeiro de 70 anos porque desobedeceram ao Senhor. Estão com traumas, com feridas e, segundo o Senhor, incuráveis. Mas que o Senhor vai dizer para Jeremias: Jeremias, eu quero que você vá lá e diga sim para esse povo. Está escrito, Jeremias 30:17. Farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas. Se Deus não tivesse esse poder, nós estaríamos perdidos. Só que a Bíblia diz que o nosso Deus, Ele tem todo o poder. E assim como vocês precisam serem curados, eu também preciso ser curado. Eu também preciso ter cicatrizações nas feridas que se abrem todo dia. Por uma ingratidão, por uma ofensa, por um ato de desobediência. Meu Deus, o pastoreio não é fácil. O pastoreio, se o pastor não tiver comunhão com Deus, entrar para o quarto, fechar a porta e ali diante de Deus falar com o Senhor, ele morre. O refúgio de muitos pastores, de muitos homens de Deus, infelizmente às vezes está, sabe aonde? No dinheiro da igreja. Porque ele não aguenta mais de ingratidão e está sozinho. Então ele acha que o escape dele é pegar o dinheiro da igreja e gastar. Outros, segundo a pesquisa que se fizeram, é que procuram suicídio, querendo como solução para esse problema. Amados, se eu, o seu pastor, não tivesse essa prática, e uma mulher sábia dentro de casa, hoje eu não estaria na igreja, eu estaria numa cama, desanimado, desmotivado, e sem confiança nenhuma nas pessoas, porque elas são ingratas. Então por isso que a palavra, não somente hoje, mas todos os dias, quando um pregador prega, ela não serve só para você, ela serve também para o pregador. Então a palavra que está sendo mencionada aí para você, é a mesma para mim, porque não é fácil para mim conviver com a falsidade, não é fácil para mim conviver com a mentira. Não mentira minha, mas das pessoas, no seu comportamento e no seu argumento cotidiano. Não é fácil. Imagine então, Deus me usar para falar, ó, assim diz o Senhor. Ele vai realizar o desejo do seu coração. E eu olho para a pessoa e falei, meu Deus. Mas se o Senhor está mandando, né? Eu tenho que falar. Era Jeremias. Se o Senhor está dizendo, eu vou falar para esse povo. Jeremias vai, e ele vai dizer isso aqui, ó. Assim diz o Senhor, farei cicatrizar o seu ferimento, e curarei as suas feridas, declara o Senhor. Porque a você, Sião, chamam de rejeitada, aquela que por ninguém se importa. A Bíblia diz que Deus vai cicatrizar o ferimento e curar as feridas. Ouça. Se Deus vai cicatrizar, é porque houve ferimentos que não foram fechados. E eu vou perguntar,
Alguém te feriu. Mas a questão não é saber quem é que te feriu. Eu quero saber se foi curado e está cicatrizado ou se está aberto ainda. Porque se estiver aberto, dá infecção. E essa infecção pode ser generalizada. E sendo generalizada, ela leva à morte. Não entendi, pastor. Eu estou pedindo a você nesta noite, deixar os médicos dos médicos, limpar essa ferida sua aí, que precisa ser limpada, porque quando você vai no médico, a ferida está aberta, ele vem lá com oxigenada, sei lá o quê, passa uma água lá com soro, limpa tudo, não é assim? Não limpa? Para depois ele ver se há possibilidade de fechamento ou não. Só que a Bíblia está me dizendo que Deus ele vai cicatrizar. Eu não estou preocupado com quem te feriu. Eu estou preocupado com a ferida que você carrega aí há anos. O povo ficou lá 70 anos. 70! Feridos, magoados, chateados. E Deus está falando, vou restaurar. E Deus está falando, eu vou curar. E Deus está falando, vou restaurar. E Deus está falando, eu vou curar. Eu não sei quantos anos que você está carregando essa ferida. Eu estou dizendo para você que nessa noite Deus está dizendo, eu vou cicatrizar, eu vou curar aquilo que parecia incurável. Só que tem pessoas que não acreditam nisso. Se você não acredita que o Criador é capaz de fazer isso, eu vou dizer para você, nenhum médico do mundo tem condições de fazer o que Jesus faz. E nenhum dinheiro do mundo vai fazer o que Jesus pode fazer. É só olhar para a mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz que ela gastara todo o seu dinheiro e não conseguiu solucionar o seu problema. Até que um dia ela toca na orla do manto. E aquilo que os médicos não conseguiram fazer, meu Deus do céu. Aquilo que os médicos não conseguiram fazer, Jesus fez. Talvez você está esperando em homens e o Senhor está dizendo, sou eu o seu socorro. Bem presente na hora da angústia e da tribulação. Você tem que procurar é o Senhor. Ei, é o Senhor. Para Ele solucionar o que você precisa. E eu já estou terminando. Não mudou. Estamos nós aqui ouvindo a palavra. Porém, a palavra do Senhor vai dizer que Jesus não veio para os sãos. Ele veio para os doentes. Ele veio também para os pecadores. E a Bíblia diz que Ele veio para salvar. Ele veio para curar. E Ele veio para libertar. O que Deus está querendo conosco nessa noite é uma restauração. Eu acho que você esqueceu o que é restauração. Sabe o que é restauração? É reconstruir para ser usado de novo. Não entendeu não? Desobedeceu o Senhor, se distanciou do Senhor, se afastou do Senhor, e o Senhor está dizendo, eu quero você de volta. Eu quero vocês de volta. Mas por que, Senhor? Porque eu sou bonito, gostosão, igual o pastor? Não, ri não, segura, segura. Não ri, não é hora de rir, é hora de ser sério. Oh. Deixa eu tirar a dúvida do povo. Eu não sou, meu bem? Sou. Pode descontrair. Falou que eu sou. Então. Jesus é o único que tem o poder para curar, não porque você é lindo, bonito, tem habilidade, porque Ele ama. Ele não está te chamando por causa da sua habilidade, Ele não está te chamando por causa da sua beleza, nem por causa das suas condições financeiras, nem por causa do seu diploma, nem por causa da sua casa, nem por causa do seu carro. Ele está te chamando porque Ele te ama. Não veja a punição do Senhor, o castigo do Senhor como algo ruim, não. A punição e o castigo e a disciplina é só um instrumento de Deus para fazer você lembrar que tem um Deus que, embora você se distanciou dele, Ele está te chamando nesta noite. Eu quero orar por vocês.
curve a cabeça de vocês. Soberano Deus e eterno Pai, a Tua palavra diz que ainda ande pelo vale da sombra da morte, mas algum temereis, pois o Senhor está conosco. Eu quero louvar o Senhor nesta noite, por cada pessoa que saiu da sua casa, concedeu tempo para o Senhor e ouvir a Tua palavra. A Tua palavra me diz, Senhor, que o Senhor é o único que sonda e esquadrinha os corações. A Tua palavra diz que eu consigo olhar a aparência, mas o Senhor é quem sonda o coração. Então o que eu peço ao Senhor nessa noite é que o Teu Espírito, que sonda os corações, nesta noite faça isso conosco. Esquadrinha também os nossos corações. Espírito Santo de Deus, eu lhe peço em nome de Jesus, nesta noite, cure-nos de feridas que aos nossos olhos eram incuráveis. Espírito Santo, nos convença nessa noite do pecado do juízo e da justiça. Nos faz entender que quando nós perdoamos, nós somos sarados, curados e libertos. E quando nós liberamos o perdão, aquela pessoa que viveu aprisionada, agora ela é livre no Senhor. Eu oro na autoridade e no poder do nome de Jesus, que haja entre nós o amor do Senhor que gera arrependimento, o amor do Senhor que gera perdão, o amor do Senhor que gera reconciliação, o amor do Senhor que gera unidade, o amor do Senhor que traz a paz que excede a todo entendimento, o amor do Senhor que lança fora todo medo. Eu oro em nome de Jesus por cada uma dessas pessoas que aqui se encontram e aqueles que estão conosco online. Vai de encontro a eles agora, Deus. Vai de encontro a esse parente que está sendo representado aqui. Vai de encontro, Senhor. Eu peço ao Senhor nesta noite, nos restaure. Use-nos novamente, Senhor. Nós pedimos ao Senhor perdão por permitir os prazeres da carne nos levarem a distanciar do Senhor. Senhor, nós pedimos ao Senhor perdão. Porque embora o Senhor tenha usado o meio de comunicação, através dos pastores, nós não temos ouvido a Tua voz. Mas nesta noite, eu ouvi a Tua voz, eu ouvi a Tua palavra, e eu reconheço, Deus, que eu me distanciei do Senhor, que eu me afastei do Senhor. Eu reconheço que a consequência, ou a vida que eu estou vivendo agora, é uma consequência de um ato de desobediência meu. Eu não deveria fazer e fiz. Eu não deveria ter comprado e comprei. Eu não deveria ter ido e fui. Eu deveria ter ficado, mas fui. Eu deveria ter ido, mas fiquei. Eu deveria não ter escolhido, mas escolhi. Eu deveria não ter feito, mas eu fiz. Senhor, eu desobedeci ao Senhor quando não era para comprar e comprei. Quando não era para fazer, eu fiz. Eu desobedeci ao Senhor quando o Senhor me direcionou. Quando o Senhor me orientou. Quando o Senhor falou comigo, Senhor. Embora eu tenha entendido tudo, chegou na hora, os desejos da carne prevaleceu, eu não dei ouvido à sua voz, e tomei as decisões mais precipitadas da minha vida, decisões que até hoje carrego comigo, consequências dessas decisões, são traumas que aos meus olhos são incuráveis, mas nesta noite, através da palavra, eu percebo que existe um Deus, que pode me curar, um Deus que nessa noite está me dando a oportunidade, não de ficar grudado ao meu passado, mas prosseguir para o alvo. Tem pessoas, Pai, que acham que o seu passado é maior do que aquilo que o Senhor tem preparado para elas. Tem pessoas que estão tão aprisionadas no passado, que elas não conseguem ver o propósito do Senhor na vida delas. Que o Teu Espírito nesta noite liberte a mente dessa pessoa, e ela possa não somente entender, mas também com os olhos enxergar, que o melhor do Senhor ainda está por vir. Os planos do Senhor não podem ser frustrados, querido. Você precisa crer nisso. Você precisa acreditar que a palavra de Deus não volta vazia, ela vem para um propósito. Deus não te trouxe aqui à toa.
Deus trouxe você aqui porque Ele tem um plano de restauração na sua vida. Ele não está perguntando qual pecado você cometeu. Ele só está querendo que você volte para Ele. Reconheça-o. Reconheça o seu erro. Não seja como aquele povo. Não carregue uma culpa que você não precisa carregar. É só tomar a decisão agora. Quando o Diego passou mal, se a Vivi não toma a decisão de pegar e levar para o hospital, eu tinha morrido. E assim são muitos hoje. Ouvem a palavra, têm a oportunidade de tomar a decisão que vai mudar a vida delas, elas deixam para amanhã. E só vai prorrogando. Se a Vivi não leva o Diego, ele estava morto. Ao invés de eu ir lá visitar e ir no hospital, como eu fui ontem, eu ia fazer o ofício fúnebre dele. Eu estou mostrando a você a seriedade do que é um perdão e do que o Senhor tem para fazer na sua vida, a qual eu dei o título de restauração. Deus quer te restaurar, viu? E o bom de Deus é que Ele não quer restaurar por restaurar, Ele quer restaurar para usar de novo. Isso é maravilhoso. Porque imagina isso aqui quebrado, ser restaurado, mas você não usar mais. Agora imagine isso aqui quebrado, sendo restaurado e ser usado de novo.